Olá pessoal, você está no Você em Foco. Hoje vamos falar sobre empreendedorismo e fé. E é por isso que hoje recebemos o nosso amigo, o pastor Samuel Wagner. Ele é da Videira, não é? É empreendedor, é um homem de fé, cristão, casado e muito bem casado há pouco tempo, com Thaís Portela, não é? E está aqui conosco e vamos conhecê-lo mais e aprender mais, não é isso, Mozart? É isso aí, Yuri. É um grande amigo, um grande prazer te receber aqui, Samuel. Você é um cara fantástico, um cara que eu já venho acompanhando toda essa trajetória e agora casadinho, né? É, outro nível agora. Outro nível, né? Bom demais. Primeiro eu quero agradecer a vocês, né, por a gente estar junto aqui, né, nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai trazer muitas pérolas para a vida de todo mundo. Tenho certeza que todo mundo vai crescer muito com essa nossa conversa. Afinal, eu tô aqui, né, com um dos maiores comunicadores do Ceará, que é o Old, que é um cara aí que tem tantos anos. Quantos anos eu já assisti o programa do Noivos em Foco e tantos outros trabalhos que ele fez aqui. Tô com o Mozart Farias, que é um dos nomes mais importantes, né, do ramo de imobiliária aqui do nosso estado do Ceará. E junto comigo, que sou o menor dos três, mas eu estou aqui para tentar agregar, falando um pouco sobre fé, sobre empreendedorismo, para inspirar a vida de todo mundo que às vezes tem medo dessa palavra empreendedorismo. Fala, quem sou eu para empreender? Quem sou eu para um dia chegar a algum lugar? E nós vamos falar sobre fé, né? Testemunho de cada um de nós três, que do contrário do que muitos pensam, começamos lá do início da jornada, um testemunho de transformação que Deus operou e como a própria Bíblia fala, né? Ele ergue do monturo necessitado, levanta e o faz assentar entre os príncipes. E eu creio nesse Deus que é quem escreve a nossa história e estou empolgado para esse nosso bate-papo hoje. Já viu aí? Por isso que eu acho que você agora deve já avisar o povo, compartilhar, porque o assunto vai ser muito bom. Empreendedorismo e fé. Compartilha, se inscreva no canal se você ainda não fez, Você em Foco, tá bom? Podcast. Então, vamos lá conhecer um pouquinho, né, da vida, da história do Samuel. Casou há pouco tempo. 7 meses. Eu não sei que dia vai ser exibido o podcast, mas a nossa gravação está acontecendo aqui hoje, né? No dia 23 de junho de 2022. E hoje eu estou exatamente completando 7 meses de casado. Olha, muito bem casado. E já fica a dica para todo mundo que está assistindo aí o podcast. É muito importante a pessoa que você escolhe para casar. Porque ela vai te colocar para frente ou ela vai te puxar para trás. E eu escolhi uma mulher que é melhor do que eu, mais cheia do Espírito Santo do que eu, uma mulher de Deus. E eu amo uma frase que resume muito o meu casamento com a Thaís, que fala que todo homem com grandes sonhos precisa de uma mulher de visão. Né? Todo homem que tem um grande projeto na vida precisa de uma mulher parceira do lado, e isso faz toda a diferença em todas as áreas da nossa vida, e de fato eu encontrei a minha. Tô feliz demais nesses últimos 7 meses. Nossos parabéns. E a gente conhece a Thaís, que há pouco tempo, inclusive, ela foi consagrada, né? Isso, foi pastora? Consagrada pastora, acredito que vai fazer um mês ainda que ela foi consagrada, serve na igreja desde que é criança, filha de pastores, né? Então ela foi criada na igreja e agora, com pouco tempo de casada, a Videira, que é a igreja que nós fazemos parte aqui em Fortaleza, meu pastor Costa Neto foi lá, consagrou, e agora a gente está aí como pastor e servindo a nossa igreja local e as pessoas aí do Brasil inteiro. Muito bacana, muito bacana. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, que não dá para andar sozinho, né? Como você tem que ter fé, você tem que perder o medo, que eu acho que é uma das coisas que te impossibilita de avançar, é o medo, né? E o medo não é de Deus, né? Eu amo falar sobre esse tema, né, Mozart e Udi, porque um dia eu vi uma frase que falava sobre empreendedorismo e que eu comecei a aprender sobre isso, porque a palavra empreendedorismo, ela surgiu, né, de forma ainda mais destacada nos últimos anos, e um dia eu ouvi uma pessoa falando sobre o que era empreendedorismo e ele disse de forma informal que para ele empreendedorismo, em outras palavras, era se jogar de cima de um penhasco e construir um avião durante a queda. E ali aquilo fez com que os meus olhos abrissem, porque de fato é isso. Tem pessoas que às vezes acham que tem que estar muito preparada para empreender, que às vezes tem um sonho, elas esperam a melhor oportunidade, esperam um melhor momento, esperam o apoio de muitas pessoas, mas nós três somos prova de que você não precisa esperar, não existe o momento certo. O momento certo é você que faz, a hora certa é você que faz. Se você tiver fé em Deus, se você tiver clareza acerca de um propósito que Deus tem na sua vida, algo que você faz e ninguém faz igual a você, algo que você
sabe fazer e você encontra de fato aí a situação, você precisa colocar a sua fé em ação e começar, e é como eu sempre falo quando eu prego na igreja, né? Se a gente fosse comparar os cristãos, né, o processo de transformação da vida de um cristão com os super-heróis, eu costumo dizer que não seria comparado com Power Rangers, que fala é hora de mofar e em segundos mofa. Eu comparo sempre tanto a transformação de um ser humano como qualquer conquista da vida dele com um homem de ferro, que é aquele super-herói que ele aperta o botão e como é que eu posso falar? A armadura dele, né? Vai vindo no caminho. Enquanto ele vai andando, chega né, as ombreiras, chega o peitoral, chega o capacete, e eu acredito que é assim. Tem coisa Coraça que a gente da justiça, o escudo da fé, no caminho. a espada da palavra, é verdade, capacete da salvação, e ele, né, todo já... E ele vai aprendendo durante a jornada. Você, Mozart, é um exemplo disso, né? O seu testemunho me inspira muito, porque você é um cara que talvez nem todo mundo saiba, mas que tem um testemunho pessoal. Hoje as pessoas te veem como um exemplo de sucesso, como alguém que cresceu, que está se tornando aí um dos nomes mais fortes de imobiliária aqui no Ceará. Tô até aqui, ó, do lado dos troféus que você ganhou, né, como um dos maiores vendedores, primeiro lugar do Alphaville de urbanismo, e está sendo procurado aí por todas as empresas que estão fazendo lançamentos. Só que o que as pessoas não sabem é que você passou também por uma história difícil, né? Você teve problema aí com drogas, que é algo que eu fico muito feliz de você ter fé, de testemunhar para as pessoas, porque talvez tem gente, né, Old, que olha e fala assim, como é que eu caí de paraquedas num vídeo desse? Eu tô com a minha vida toda torta, não tem jeito pra mim, nem minha família acredita mais em mim, e eu posso vencer, e eu posso sair do lugar. E eu queria que você já, nesse início de bate-papo, contasse um pouco, Mozart, pra gente sobre esse testemunho. Esse é o momento. Esse é o momento. Eu sempre gosto de lembrar de onde eu vim, sabe? Porque quando você olha pra trás, assim, de onde você vem, te ajuda muito a não querer voltar pra lá. Certo? Então, assim, o empreendedorismo, cara, eu não era nada empreendedor. Eu acho que tudo se aprende, né? Eu não era um bom vendedor, eu não era um bom empreendedor. Eu acho que tudo quando a gente quer ir com as bênçãos de Deus, cara, tudo se aprende. A gente, assim, Deus abençoa, mas normalmente as pessoas só veem o resultado, né? Então é muito fácil você olhar, ver lá o resultado. Mozart, quem é Mozart hoje, né? É um caso de sucesso. Nós somos 3 anos aí líderes de vendas na Alphaville Urbanismo. Tá? O último lançamento que a gente fez agora da FAM Empreendimentos, né? Fizemos primeiro lugar de vendas, mas as pessoas olham para o resultado e não entendem que existe um processo. Né? E a minha vida foi todo um processo. Né? Eu era uma pessoa de uma vida, eu era filho de papaizinho, na verdade, né? Então meu pai tinha concessionária de veículos e tal, e eu não gostava de trabalhar. Eu falava assim, eu gosto de ganhar dinheiro. Não gosto de trabalhar, mas todo mundo gosta de ganhar dinheiro. Mas o fato é que para ganhar dinheiro tem que trabalhar, né, meu? Na moleza não dá certo. Meu irmão, que durante esse caminho, né, da minha jornada, eu me envolvi com drogas, né? Aquele negócio daquela maldição que puxa outra maldição. Você faz uma coisa errada hoje, aí vem outra coisa errada e vai puxando e vai puxando. E aí eu entrei nesse mundo das drogas, meu irmão, foram alguns anos, né? Foram 22 anos. Muitos anos. Nesse mundo das drogas, né? Eu era dependente químico de cocaína, né? Que é a droga mais pesada, mas, cara, hoje eu olho assim para trás, eu digo assim, eu tinha que ter passado por isso. Para ser testemunho hoje. Porque hoje, praticamente, assim, o meu trabalho aqui na imobiliária, assim, a gente tem um chamado, né? A gente não tem... tem a missão, tem a visão da empresa, tem o propósito, mas eu acho que o que eu tenho é um chamado. É um chamado porque muitas pessoas com esse mesmo problema, com essa mesma situação, nos procuram e a gente vê na gente uma esperança, né? E a gente pode, através do nosso exemplo e de muito treinamento e de acompanhamento, mentoria, transformar também a vida dessas pessoas hoje dentro da imobiliária. Nossa imobiliária que é líder de vendas, na nossa equipe que é líder de vendas,
tem várias pessoas que têm uma história muito parecida com a minha. Uau, entendeu? Que incrível e de isso. superação. É sensacional. Cara. E de fato é bom, né, hoje a gente compartilhar isso, porque quem sabe tem pessoas assistindo esse bate-papo agora que tem filhos, familiares, amigos, você que está assistindo agora esse bate-papo, e quem sabe você olha para você olha para um familiar seu, um filho, um marido, e você fala, eu quero tanto que ele tenha um emprego, eu quero tanto que ele tenha uma vida mais digna, eu quero tanto ver ele trabalhando, eu quero tanto ver ele transformado, mas às vezes parece que não tem jeito. E a gente está aqui diante de um exemplo vivo, né? Porque de fato é muito importante a gente contar esse testemunho, porque como você muito bem falou, tem pessoas que só olham para os ganhos financeiros, tem pessoas que só olham para o sucesso, para a plataforma. Mas ontem eu pregando na igreja, eu preguei sobre o tema enraizados. E eu falei que para uma árvore ela ser frondosa, ela dar frutos, ela ser grande, primeiro essa árvore precisa crescer para baixo. Primeiro essa árvore precisa ter raízes. Só que o ser humano ele é muito preocupado primeiro com a aparência, com o resultado, como você muito bem falou. Só que a grande verdade é que a gente precisa primeiro trabalhar no nosso interior. Eu acredito que todo sucesso financeiro profissional antes precisa ser um investimento pessoal e você precisa de Deus para que a sua vida espiritual possa fluir. Muito bem, muito bem. Mas, Mozart, o que a gente quer saber agora, o que despertou em você? Como é que foi o início de tudo nesse mercado imobiliário? Assim, o mercado imobiliário eu entrei de paraquedas, sabe? Eu não estava nem pensando nesse mercado. Não tinha familiares no ramo? Não tinha ninguém no ramo. Meu pai, como falei, né? Meu pai é do ramo de concessionária de veículos e eu vendia carro, né? E aí a minha cunhada, Dayana, obrigado, Dayana, te agradeço por ter me chamado para o mercado imobiliário, né? Mozart, vamos fazer aqui um teste na MRV. Aí eu fui para a MRV, né? MRV é a maior... Hoje é a maior empresa do mercado imobiliário no Brasil, certo? Ela sempre foi construtora, muito grande. E foi onde eu comecei, né? E assim, lá você não aprende muito a ser corretor de imóveis, você aprende mais a vender crédito imobiliário. E eu já me destaquei lá, mas eu entendi que lá não era o local exato para eu estar, entendeu? E aí fui buscar algo mais, né? E aí tive um convite, surgiu uma oportunidade, na verdade, né? Uma pessoa desistiu de ser coordenador de vendas da Alphaville Urbanismo e eu vi aquela vaga lá desocupada, né? Falei, cara, eu quero ser isso aí, eu quero ser coordenador de vendas da Alphaville Urbanismo e entrei nesse negócio da Alphaville. Só que quando eu entrei, sabe aquele negócio que quando tu entra que tá tudo desfavorável? Que tava comissão ruim, contrato demorava a vir, entendeu? Tudo assim, nada tava dando certo nesse negócio. O presente certo num embrulho complicado, né? Naquela hora, naquele momento que eu entrei, não sabia que tava tão assim. E existia ainda uma rejeição. Os corretores, não quero vender isso, terreno. Tinha coisa muito melhor, né? Tinha outras oportunidades muito melhores. E eu entrei nessa que foi aqui que abriu naquele momento. Mas Deus é muito maravilhoso, né? E ele faz a diferença entre os que servem e os que não servem. Que em pouco tempo, todas essas problemáticas que tinha da Alphaville Urbanismo foram tudo resolvido. A Alphaville aumentou a comissão, daqui a pouco o contrato que ia para São Paulo passava 2 meses para chegar, começou a ser feito com uma semana, hoje é tudo digital, é tudo muito rápido. Então, cara, aquilo ali, o cenário, Deus fez mudar todo um cenário, né? E aí eu falei, uau, que negócio bacana, eu gostei de fazer isso. E eu vi aquela oportunidade, né? E eu falei, cara... E assim, eu sou movido meio pelo... Sabe aquele desafio que o cara diz assim, cara... Impossível. Mozart, é impossível. Vou te ajudar. Vou te ajudar. E assim, você vai encontrar várias pessoas que vão dizer que vai te ajudar, que é teu amigo, que é teu não sei o quê. E que, na verdade, elas vão só te usar ou vão só te... fazer de trampolim. De trampolim, né? Então, quando aquele negócio ali tá dando certo, enquanto tá tudo bem, mas no momento mesmo que você precisa, né? Porque chega uma hora que quando você começa no mercado imobiliário é muito engraçado hoje, porque você vende para sua mãe, você vende para o seu tio, você vende para sua família, todo mundo tá ali, todo mundo interessado, todo mundo compra. Só que chega uma hora que acabam essas pessoas e eu falei, e agora? Não dá para você montar uma imobiliária para vender só para familiares. Porque se você está pensando em trabalhar no mercado imobiliário para vender para a sua família e para os seus amigos, desista. Então, assim, você precisa de algo muito mais. E eu não conhecia uma outra saída, né? E fiquei nessa situação, né? Acabaram os conhecidos, ali chama a lista dos 100 que a gente faz. Próximos. Os próximos, né? As indicações, e aí agora?
Aí me disseram que não, a empresa vai investir no marketing digital. Eu falei, mas foi a primeira vez que tive o primeiro contato com o marketing digital. E a gente vai pegar os leads, e os leads vão chegar. Leads, para mim, leads são pessoas, né? Então, trata um lead, o corretor fala lead, eu falo pessoa, oportunidade. Então, quando chegava um lead para mim, chegavam para mim e 20 para os outros. Eu falei, cara, isso não está certo. E nessa época eu já comecei a me destacar como no resultado. Atendimento, né? Então, primeiro lugar de vendas, eu estava lá no topo das vendas e eu não recebia nenhum retorno, por isso nenhuma ajuda, que eles falaram que ia me dar meritocracia e não me deram. Falei, cara, mas isso foi a melhor coisa que fizeram, sabe? Uau, muito bom. Porque quando eles dificultaram a coisa para mim, eu falei, cara, eu tenho que buscar isso sozinho. E aí eu comecei a estudar, né? Então, eu fui buscar aprender o marketing digital, aí conheci o Broke Hunter, né? Rodrigo Lucena, que teve aqui no podcast. Exatamente. Eu recomendo você que está aí assistindo esse podcast, Espetáculo. quando terminar esse aqui é empreendedorismo, volta lá e procura o podcast Rodrigo Lucena Aí, viu? e assiste. É uma aula, tá? Então, o cara, ele me ajudou demais e, assim, fui convidado para ele, fui convidado aí para o casamento dele, um evento super fechado, porque realmente aquilo ali transformou a minha vida e eu dei muito testemunho. E isso também eu acredito, né, moça? É um favor de Deus sobre a sua vida. Exatamente. O favor de Deus começou a abrir as portas que alguns homens estavam dificultando em abrir. Porque o que eu vejo muito nesse testemunho, né, e que também serve de encorajamento para todo mundo, é que as pessoas acham que as portas vão se abrir de forma mágica, quando na verdade até as bênçãos de Deus na nossa vida vem embrulhado de problema, vem embrulhado em processo. Por que muita gente não chega a lugar nenhum? Porque desiste na primeira dificuldade. Porque uma porta se fecha e fala assim, isso não é para mim. Verdade. Quando na verdade, quanto mais portas fechavam para você, mais você batia em outras. Suporta, né, o Quanto mais processo. dificuldade vinha, e como tem aquela famosa frase cristã, quem não suporta o processo não vive o propósito. Então, para viver o propósito, tem que suportar o processo. E como a gente diz aqui no Nordeste, né, tem que ser carne de pescoço. Tem que ser duro, não pode ser vítima. Porque se você tivesse parado, né, aberto mão daquilo que Deus estava colocando na tua mão, hoje você não estava aqui vivendo o que você está vivendo. Né? É verdade. E sempre assim, acontece ao contrário. Quanto mais dificulta para mim, mais eu avanço, entendeu? Mas só faz isso quem é... Movido à fé. Quem tem fé. Movido o pela segredo fé. da fé. O segredo é a fé. Né? Então eu falei, cara... E aí eu peguei, fui conhecer esse tal desse marketing digital. Aí fui para São Paulo. Fui em todos os eventos nacionais onde eu poderia adquirir algum conhecimento e informação. E depois cheguei aqui em Fortaleza e estudei na Unifor. Fiz uma pós-graduação na Unifor. Já pensou de marketing digital e gestão de mídias sociais. E, cara, acabou o problema. Juntou as duas coisas e tá sendo essa explosão. E você sabe, né, que eu sempre amei fotografia, tecnologia, drone, certo? Eu sou muito entusiasta dessa área. Audiovisual, de uma forma geral. Audiovisual, sempre estou com os melhores equipamentos, sempre gostei disso. E aí era uma coisa que eu gostava, era uma coisa que eu tratava como um hobby, né? E aí, de repente, eu juntei o marketing digital com o meu hobby e com o mercado imobiliário. Juntou os três juntos, aí virou uma força, cara. Uau. Aí, assim, eu juntei, como fala assim, eu juntei o que eu gostava de fazer com o que eu ganhava dinheiro. E aí terminei agora gostando de fazer, gostando de mexer com o mercado. Agora é interessante imobiliário. nessa caminhada, porque hoje Mozart Farias é uma marca, é uma assinatura, né? Tem peso no mercado, é uma marca. Mas você teve os tropeços da vida, as pedras de tropeços da vida. Muita gente falou para você, ou você ouviu, não vai dar, Mozart, isso não é para você, sai disso, vem por aqui, vem por ali. Você ouviu muito isso? Rapaz, sempre quando assim, tá chegando uma grande bênção, aquelas bênçãos mesmo que, assim, dá uma virada. Aí né? piora as coisas. É no momento mais difícil. Tá? Então, assim, para você que está começando, que já está aí no mercado, né, do empreendedorismo, se está muito ruim, se está incomodando, se está um negócio complicado, é porque tua bênção está perto de chegar, sabe? Tem uma frase que eu amo que diz assim, que é o último instante da madrugada que puxa a manhã pelo braço. É quando fica escuro, que repita você isso fala, aí, repita. não tem como escurecer mais que o primeiro instante. raio de sol vem.
Então eu declaro sobre a sua vida essa palavra que o Mozart começou a profetizar, eu estou terminando aqui de profetizar sobre a sua vida, que se tá difícil para você, se as coisas parecem assim que estão piores, aquela história, quanto mais você ora, mais assombração te aparece, é porque a tua bênção tá chegando, é porque a porta que Deus tem para a sua vida tá perto e o inimigo se levanta, pessoas se levantam contra só para tentar te tirar da posição para você não viver. Mas lembre dessa frase que você tá aprendendo nesse podcast. É o último instante da madrugada que puxa amanhã pelo braço. Quanto mais difícil parece que tá, mais perto tá de Deus abençoar a sua vida e abrir as portas, como Deus fez na vida do Mozart. E aí Amém. eu consegui entender, viu, que isso não é por acaso que Deus permite, certo? Deus permite acontecer isso para que tu esteja preparado para as bênçãos que estão chegando. E para que tu tenha um testemunho para contar no podcast desse, né? Senão não tem nem história para contar. Porque se você não tiver preparado, né, e aí você recebe uma grande bênção, aquilo ali pode até lhe tirar do... Desestabiliza, cega, rouba de Deus. Exatamente. Você perde seu propósito, né? Exatamente. E assim, como a gente começou o podcast aqui falando, né, e eu queria também frisar a importância da minha esposa nesse processo, né? Uma mulher, a Natália, ela para mim muito importante. Ponto de equilíbrio para tua vida. Cara, eu sei, eu conheço eles, eu sei que... É uma mulher assim que ela é muito melhor do que eu, né? Ela é muito melhor do que eu, ela tem uma visão que eu não tenho, né? Eu sou muito do fazer, né? Uhum. Eu vou lá e faço. E tu é aquela máquina, né, que sai atropelando tudo. E ela fala assim, ei, meu amor, peraí, viu? Opa, não é por aqui. Deu uma resinha aí, viu? Aqui, vem mais pra cá. Deu uma resinha. E aí, cara, a gente se completa, né? A gente se completa e ela é muito melhor do que eu em muitas coisas, né? E assim, na hora do entendimento, sabe? A mulher, ela tem uma visão, cara. Olha, se você tá no seu casamento, a gente já fez agora 11 anos de casados, né? Então, assim, olha, a mulher tem uma intuição, que ela, assim... Oh, meu Deus, ela enxerga coisas... assistindo esse podcast, ela vai falar assim, não, o outro tava falando, tu me escuta. Não, mas elas enxergam coisas muitas vezes que o homem não enxerga. Vou aproveitar aqui e te falar, olha, não toma nenhuma decisão se não for de comum acordo com a tua esposa. Isso é verdade. Certo? Isso eu tô praticando hoje com a minha esposa, certo? Então, tudo que a gente vai decidir, vamos fazer um investimento? Vamos, peraí, vem cá nós dois. Cara, aí eu escuto ela e a gente tá... E todas as decisões... E assim, a gente vem numa crescente. E assim, é uma coisa, cara, que não pode ser... O teu projeto, os projetos de empreendedorismo, eles não podem ser a curto prazo. Uhum. Né? Então, você tem sempre que pensar a longo prazo. Porque a pessoa que faz tudo a curto prazo, ela quer o resultado imediato. Desiste fácil. E desiste fácil, e não dá certo, e não funciona... nunca você tem que trabalhar ou fazer o que tem que ser feito já pensando no resultado, né? Então, quando eu saio para atender um cliente, eu nunca penso na comissão, penso no cliente, não no negócio, entendeu? Já desisti de vários negócios que não eram bons para os meus clientes, entendeu? Uhum. Então, se eu estou aqui fazendo uma negociação que eu vejo que não é bom para uma das partes, ou comprador ou vendedor, porque ambos são clientes. Uhum. E aí, cara, quando eu vejo que não dá, eu falei, cara, vamos recuar esse negócio, porque realmente... E aí, vem o Espírito Santo falar, cara, porque, graças a Deus, né, você foge de problemas quando você age dessa forma, né? E o legal de a gente ouvir isso de você é que isso é mais uma chave para quem está assistindo aqui esse podcast, né? De você entender que Deus só abençoa um projeto e um empreendedor que tem propósito. Uma pessoa que não quer só ganhar, que não é egoísta, que não fala assim, eu vou ganhar dinheiro prejudicando os outros. Essa pessoa não pode contar com a bênção de Deus. Eu costumo sempre falar que todo propósito de Deus na minha e na sua vida é um propósito que não é só você que ganha. Se é só você que ganha, não vem de Deus. Porque o que vem de Deus para a nossa vida é algo que as outras pessoas também ganham. É algo que você coloca outras pessoas para sentar na mesa que Deus te senta para o teu banquete. Então eu acredito que todo propósito na sua vida, tudo que Deus tem para a tua vida, principalmente profissional e financeira, tem que ser algo que abençoe outras pessoas, que o reino de Deus cresça, que pessoas cresçam, que pessoas sejam abençoadas. Quem sabe você tá com a tua vida empacada, né, travada, porque você só pensa em você, porque você só fala assim, como é que eu vou ganhar? Eu quero eu só ganhar. E aí é onde as portas se fecham para você. O certo é você falar, meu Deus, me abençoa, coloca nas minhas mãos algo que abençoe outras pessoas.
pessoas. Eu amo uma passagem na Bíblia que fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar só com os vossos prazeres. Tudo que a gente pede para Deus, que é só para o nosso egoísmo, né? Que é o que você pede que só você ganha, a Bíblia chama isso de pedir mal. É a mesma história de quando o empresário vai orar pelo seu negócio. Olha a diferença dessas duas orações. O empresário egoísta, materialista, ele fala assim: Deus, abençoa minha vida para que eu ganhe, para que eu cresça. Eu quero uma empresa para eu ficar famoso. Eu quero uma empresa para eu ficar milionário. É assim a oração dele. Já um empresário, um empreendedor que tem um coração temente a Deus, que tem propósito na vida, ele fala: Senhor, me dá uma empresa que vai gerar muitos empregos. Senhor, me dá uma empresa que muitas pessoas vão ser abençoadas através dela. Senhor, me prospera, multiplica, porque esse dinheiro não vai ficar só para mim. Eu vou viver bem, eu vou ter conforto, eu vou ter meus investimentos e eu também vou abençoar pessoas. Eu vou abençoar o teu reino. Essa oração muda tudo. Quando Deus ouve lá de cima e fala: peraí, esse aqui eu vou abençoar. Com esse daqui eu posso contar. Porque a grande verdade, Old e Mozart, é que nós não somos donos de nada. Nós somos mordomos do que Deus coloca na nossa mão. Então, olha o que é que Deus fez na vida do Mozart e a gente está podendo aqui crescer e beber desse testemunho, dessa história. Deus abençoou e tem abençoado a vida dele para que um podcast como esse seja um projeto que está dentro daquilo que Deus tem abençoado a vida dele. Outras pessoas estão ganhando também através disso. Outras pessoas vão ser abençoadas. Tem funcionários que também hoje recebem o seu salário. Tem vendedores que recebem a sua comissão. Tudo graças a um homem que se dispôs para Deus. Que além do seu testemunho pessoal, também se colocou como fonte. Porque nós não somos poço, nós somos fonte. Poço é aquele que fica com a água parada em si. Fonte é aquele que a água vem, a água alimenta, a água faz tudo na vida dessa pessoa reverdecer, ter aquele jardim, mas a água também passa e abençoa outras pessoas. Água parada até dengue dá. Então, meu amigo, você não pode ser poço, você tem que ser fonte para outras pessoas também serem abençoadas, né? É verdade. Sem dúvida. Ah, meu Deus, eu estou aqui me coçando, mas preciso falar só uma coisinha que talvez fuja, mas não vai fugir tanto, né? Seria tão bom se políticos também orassem da uma forma correta, né? E aqueles que saem bem, fazem alguma coisa, deixam a sua marca boa, positiva, é exatamente aquele político que orou pensando: oh meu Deus, me dê uma cidade boa, me dê sabedoria para poder fazer essa gestão, né? Fazer pelas pessoas o que eu posso fazer. A grande verdade é que se todo mundo na sua área, né? Na sua esfera de influência, trabalhasse pelo outro, trabalhasse pelo próximo, né? A vida era diferente. Tem gente que às vezes não crê em Deus, ou de Mozart. Eu já ouvi testemunho de pessoas que disseram que não criam em Deus porque o mundo era mau e colocavam a culpa na conta de Deus. Um dia eu ouvi uma reflexão, que eu preciso também aproveitar o espaço aqui para compartilhar, que contava a história de um barbeiro ateu e um cliente cristão, que um dia foi lá. E aí ele chegou lá na barbearia, não sei se vocês conhecem essa história, né? Quem conhecer, por favor, se finge de surpreso. E conta que esse cara, né, foi lá fazer a barba nesse barbeiro que era ateu, e ele, como todo cristão, a Bíblia diz que a boca fala e o coração tá cheio. Então, o cristão, onde ele chega, ele coloca Jesus no meio da conversa. E aí ele foi lá ser atendido, e quando ele foi ser atendido, ele já chegou falando pro barbeiro: rapaz, que Deus te abençoe, Jesus te ama, você vai fazer aqui minha barba, mas você crê em Deus? E aí o barbeiro era tão ateu que ele não conseguiu nem disfarçar. Ele olhou e falou assim: não, eu não acredito em Deus, vou fazer a sua barba, mas eu queria até que você nem falasse de Deus, porque eu não creio que Deus existe. Porque se Deus realmente existisse, o mundo não era mau. As pessoas não eram más como elas são. O mundo não estava do jeito que está. Então, para mim, Deus não existe. Porque se Deus existisse, o mundo não era mau. Rapaz, ele foi tão grosseiro com o cliente lá, o cristão, que o bichinho se fechou, calou, pediu até desculpa por ter falado de Deus e sentou lá e ficou fazendo a barba. Quando ele terminou de fazer a barba, ele agradeceu e ele saiu com aquilo: meu Deus, eu precisava abrir os olhos desse barbeiro. Meu Deus, me dá uma direção, o que é que eu falo para esse homem? Resumindo, quando ele dobrou a esquina, saindo da barbearia, ele encontrou um mendigo com a barba toda desgrenhada, como diz no Nordeste. Uma barba suja, um homem mendigo, sujo. E aí ele voltou, Deus deu uma direção para ele, ele voltou até o barbeiro e falou assim: ei barbeiro, eu vim aqui lhe dizer uma coisa: barbeiro não existe.
Aí ele, como barbeiro, olhou e falou assim, como? Não existe? Eu não tô aqui. Falou assim, não, barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse, não tinha um mendigo ali na outra esquina, todo sujo, com a barba toda mal feita, totalmente desgrenhado, com a barba ridícula. Aí o barbeiro olhou e ele mesmo respondeu para si. Ele falou assim, não é que eu não existo. Ele é que não veio até mim para que eu consertasse a barba dele. Olha. E aí ele olhou e falou, da mesma forma, barbeiro, não é o Deus que não existe. O mundo tá como tá, porque as pessoas não vão até Deus para serem transformadas. É isso aí. Então, através disso, né, de uma reflexão como essa, é que a gente percebe que, de fato, a gente precisa buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Se o Mozart tá onde está hoje, glória a Deus por isso, ele tributa a glória da vida dele para Deus, porque o Deus que o Mozart serve, que o Old serve, que eu sirvo, que você, quem sabe que está assistindo, serve, é o Deus que não só abençoou ele profissionalmente, deu para ele esses troféus de destaque, tá fazendo dele a maior imobiliária do Ceará, que eu já profetizo, meu amigo, que você não vai parar não, você vai crescer cada vez mais. Deus vai te posicionar cada vez mais. Mas antes de todo esse sucesso profissional, Deus transformou o seu coração. Deus te libertou das drogas. Deus te deu a graça de ser esposo, de ser pai, né? De hoje você ser um empreendedor de sucesso. Que hoje a gente está aqui nesse podcast, essa estrutura toda aqui é do Mozart e da imobiliária dele. Ou seja, verdade. É Deus abençoando. É Deus que faz isso. E que de fato esse podcast, essa conversa hoje, esteja inspirando a sua vida, para que você entenda que você não tem que pensar só no resultado. Pensa no processo, pensa no porquê, na causa pela qual você faz o que faz e você quer o que você quer. Samuel, muito bem. Eu sempre muito falo bem. aqui, viu, tipo, para os meus corretores, para os meus amigos, para todas as pessoas que eu conheço, que tudo é uma decisão, tá? O amor é uma decisão. Você amar o próximo, amar o outro, é uma decisão. É sentimento. Você ser um vencedor na vida é uma decisão, tá? Claro que existiu um momento, né, que eu não tinha o controle da minha vida, eu estava totalmente perdido, né, onde eu fui resgatado. Agradeço muito a Deus, a igreja, né? A igreja que foi o local onde eu fui tratado, né? Porque, na verdade, eu precisava ser tratado primeiro. Acho que o primeiro processo é o da libertação, né? Verdade. Eu fui liberto, depois tem o processo da santificação, onde você se afasta do pecado, né? Que é uma decisão, já começam as decisões. Né? Já começam as decisões. E assim, e aí pronto, eu aprendi e eu entendo que o amor, se amar a sua esposa, é uma decisão. Você ser um campeão de vendas é uma decisão. Vencer na vida. Então são pessoas que... Vencer na vida é uma decisão. É você que decide vencer. Porque tudo sai aqui da tua cabeça. As pessoas falam assim, mas se Deus quiser eu vou vencer. Deus quer. Claro que Deus quer. Primeira coisa que Ele quer, que Deus quer. Que você seja um vencedor. Deus quer hoje, mas a luta, né, tá aqui dentro da mente da pessoa. Verdade. E aí você precisa o quê? Onde é que você vai buscar o combustível? É na palavra de Deus, meu amigo. Deus deixou o manual, tá lá a Bíblia todo dia. A primeira coisa que eu faço, meu irmão, acordo, faço meu devocional com Deus, não saio de casa, não faço um negócio, pego logo, vou logo pro meu cantinho, já tenho o meu cantinho de oração e eu pego a Bíblia e eu vou todos os dias. Esse ano eu tive o privilégio de finalizar a Bíblia todinha. Já comecei de novo, né? Já li mais de 45 planos bíblicos. Eu uso o plano bíblico do YouVersion, né? Que é um aplicativo. E eu acho bacana que eu convido outras pessoas para fazer junto comigo. Legal. E algumas pessoas aceitam e a gente vai acompanhando ali, né? A leitura, né? E assim, cara, em cada momento, né? Eu até recomendo você que se não conhece, procura o aplicativo YouVersion. É um aplicativo que você instala no seu celular. E qualquer situação que você estiver passando, eu tô com depressão, você vai lá pôr em depressão. Nos temas, você vai encontrar vários temas. Tem o YouVersion, tem o Glorify, que eu não sei se você conhece também já. Eu não tô com esse inglês ainda, YouVersion, Glorify. Mas o bom de ter falado YouVersion é porque, de fato, é como escreve, né? Porque senão o pessoal vai escrever com outro nome, mas...
Tem o YouVersion, tem o Glorify, que é também outro aplicativo que eu até trabalho junto nele Muito também, bacana. que é incrível, que tem orações ministradas, que tem o passo a passo devocional, né? Tem a palavra do dia, tem Muitas a oração do ferramentas, dia. Muito bacana. Então isso é só mais uma prova que você está dando que não busca a Deus quem não quer, É meu amigo. verdade. Não vence quem A não palavra quer. tá lá. E talvez tem pessoas que falam assim, não, você não sabe a minha história, você não sabe a família que eu nasci, você não sabe o bairro que eu nasci, as dificuldades que eu tenho. Mas aí a gente te pergunta aqui nesse podcast hoje, você vai continuar justificando o seu fracasso, justificando a sua derrota através dos seus traumas do passado e morrer como esse derrotado, ou você vai se levantar em Deus e fazer a diferença? Uma das coisas que mais me emociona na internet é quando eu vejo aqueles Instagrams, né, que repercutem histórias de vida, mostrar, né, aqueles rapazes se formando. Eu já me emocionei muito vendo fotos, né, fotografias de formandos em medicina segurando um cartaz. O filho do padeiro e da zeladora está aqui se formando hoje. E eu olho para aquilo ali e eu vejo, né, os pais super humildes que trabalharam para ajudar a pagar a faculdade do filho, e ele lá segurando, honrando o pai e dizendo assim, o fulano da favela tal venceu, porque de fato eu amo uma frase que diz, não é o que fizeram com você que conta, é o que você fez com o que fizeram com você. Porque todo mundo tem uma justificativa para estar na derrota, para estar no fracasso. As pessoas colocam a culpa na família, colocam a culpa no passado, colocam a culpa na cidade que nasceu, colocam a culpa no presidente do país, colocam a culpa no governo. Na esposa, no Mas marido. E na esposa, no marido. Mas o mais incrível é que até nessa pandemia agora, né? Foi algo que ninguém estava esperando. Todo mundo foi impactado. Só que aquela história, ou você é levado pela correnteza, ou você se levanta. E é por isso que a gente hoje está fazendo esse podcast sobre empreendedorismo e fé. Para mostrar que por melhor empreendedor que alguém seja, ele precisa de Deus na vida dele. Ele precisa de fé na vida dele, para que na hora que ele estiver fraco, Deus fortaleça ele. Porque eu tenho certeza que uma das ferramentas que você sempre usa na sua vida, quando você está desanimado, precisando que algo dê certo, é a oração. Então não é. A gente entra no quarto, se ajoelha e fala, Senhor, toma nas tuas mãos. Quando você acorda pela manhã, Deus toma na minha frente hoje, cada negócio que eu vou fazer, cada cliente que eu vou visitar, Senhor, sopra o meu nome. E a gente aproveita já para orar, para abençoar a vida de todo mundo que está aqui assistindo. Nós oramos para que Deus sopre o seu nome, para que Deus abra as portas, para que Deus te direcione, para que Deus faça com que o favor dele, que alcançou a vida do Mozart, a vida do Old, a minha vida, que esse favor te alcance. Só que tem um detalhe. Provérbios 21, 31 vai dizer que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. A vitória vem do Senhor, mas isso não significa dizer que o cavalo não vai estar preparado para a batalha. O Mozart é o que é. E está se destacando aí na venda de imóveis no Ceará por conta do trabalho, do estudo, da perseverança dele. Porque tem muitas pessoas também, Old, que eu vejo isso muito na igreja. Eu estou na igreja evangélica há 20 anos. Eu prego a palavra de Deus há 20 anos. Eu comecei a pregar com 15 anos de idade. E quando eu comecei a pregar, eu sempre acompanhei a história de pessoas que dizem que têm muita fé, mas que não fazem nada. São aquelas pessoas que ficam deitadas o dia todo se balançando numa rede, acordando meio-dia, dizendo que estão esperando Deus abrir a porta. Deus não abençoa desocupado. Deus não prospera preguiçoso. Bota na tua cabeça. Não fica justificando a tua preguiça, não fica justificando a tua canseira. Sabe aquela pessoa que fala assim, eu já nasci cansado, eu acho que meu pai trabalhou muito. Tem gente que fica justificando a sua irresponsabilidade com fé. E essas pessoas nunca vão prosperar. Nunca Deus vai abençoar. A vitória vem do Senhor, mas o cavalo prepara-se para o dia da batalha. É verdade. Então, se você quer vencer, estuda, trabalha, vira noite lendo, orando. Eu sou o rei das frases. Vocês já perceberam nesse podcast que eu sou o rei das frases. Fica só ouvindo versículo e frase aqui, né? E outra frase que eu amo é: ore como se tudo dependesse de Deus. E trabalhe como se tudo dependesse de você. É verdade. Essa junção, meu irmão, Perfeito. Segredo é do sucesso. uma bomba. Perfeito. Então trabalha como se tudo dependesse de você.
e ora como se tudo dependesse só de Deus. Porque a mão de Deus com a mão do homem junto é sucesso. É verdade. É inevitável o sucesso. Nossa, isso assinou embaixo, né? O tema de hoje, empreendedorismo e fé. Isso Olha, selou. Você que está assistindo esse podcast, você tem que pegar esse botãozinho aí de compartilhar e compartilhar para todos os seus amigos. Deus, sabe por quê? Porque você vai estar ajudando o próximo, entendeu? E assim, uma coisa que eu sempre falei, assim, que tem algumas chaves, né? Aquele negócio que quando tudo que você foca se expande, né? Então as pessoas hoje, elas estão focando muito no negativo. Né? Então qualquer dificuldadezinha, e eu também já fui assim. Entendeu? Já fui assim. Agora você tem a palavra de Deus, tem lá provérbios, né? São 31 provérbios, um para cada dia da semana. Então, cara, o provérbio é um livro que você não pode acabar nunca de ler. Né? Você vai lendo e vai voltando. Vida, se você ler provérbio, você já dá uma virada na vida. E assim, uma coisa interessante também, Samuel, que eu decidi, que eu falei que tudo é decisão, né, hoje? E eu decidi viver pela fé. Muito bom. Tá? Então, aí todo mundo fala, pô, parabéns, você decidiu viver pela fé, né? Mas quando é que você sabe que você realmente está vivendo pela fé? É quando você deita e logo dorme. Quando você descansa no Senhor. Porque o cara que fala que vive pela fé e é preocupado, fica preocupado com a conta que chegou. Ansiedade, não dorme direito. Como é que fé é essa? É a fé que não existe. Porque eu fiz questão de lembrar disso todo dia. Então, na sala da minha casa, eu coloquei lá o versículo lá do 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos pela fé e não por aquilo que vemos. Entendeu? E eu sempre olho aquela fase todos os dias e eu falo assim, é assim que eu quero viver. E Deus, e cara, você descansa, você faz o seu trabalho, né, de uma forma excelente, né, porque você tem que estudar, claro, né, tem que estar na mentoria, você tem que andar com pessoas que sejam melhores do que você, porque se você anda com gente que vai te puxar para baixo, não vai te ajudar. Entendeu? E falando dessa coisa de pessoas, né? Deus não une pessoas, une propósitos, né? Pessoas estão como por exemplo aqui, né? Nós estamos aqui com um propósito, estamos unidos e falando. Nós temos o mesmo propósito, mas muitas pessoas que estão na tua vida é com um propósito diferente. Não, sem dúvida. Aí sem dúvida. Aí tem que se afastar delas. Mas isso não é de Deus. O que Deus faz é unir. Não é de Deus. Uma frase que eu ouvi também, meu Deus do céu, hoje eu tô rei. Como é que faz para identificar quem são as pessoas sobre que essa questão de pessoas, porque a gente tem que falar sobre pessoas para tudo, né? Na vida espiritual, na vida financeira, profissional, para tudo na vida as pessoas são decisivas, né? Tem uma frase que diz que se você anda com 5 tolos, você será o 6º. Exatamente. Se você anda com 5 sábios, você será o 6º. Se você anda com 5 ricos, você será o 6º rico. Se você absorver, né, aquilo, né? Já tem frase também que até do meio de empreendedorismo que diz que você é a média das 5 pessoas que você mais anda junto. E essa é uma grande verdade. Porque é incrível como, de fato, como o Old falou, Deus une pessoas que têm o mesmo propósito na vida. Não adianta você ficar andando com pessoas que ficam te levando para o vício, que ficam te levando para coisas que te roubam do teu propósito em Deus. Não vai para frente. Você tem que orar todos os dias. Meu Deus, coloca na minha vida as pessoas certas. Porque, observa, nesse podcast mesmo a gente já falou sobre isso, a partir do momento que hoje o Mozart está trabalhando com imóveis por causa de uma cunhada que Deus usou a vida dela para dar uma luz, para falar assim, Mozart, vamos conhecer aqui isso. E aí ele foi e Deus usou a vida dessa cunhada. Inclusive ele já honrou a cunhada que de fato é digna de honra. Né? Mande até um buquezinho de flor essa semana para ela, só para poder honrar. E é a grande verdade, né? Tipo assim, tem uma frase também que eu um dia ouvi que diz que sempre que Deus quer te levar para um novo nível, Deus vai te apresentar uma pessoa. Que é sempre uma pessoa que Deus usa para te levar para outro nível. Né? Deus não usa portas físicas. As pessoas são portas. Aí une propósitos. Aí pessoas... foi exatamente isso que aconteceu. Eu passei 10 anos congregando numa igreja, o que me ajudou muito. Sou muito grato pela Igreja do Senhor Jesus. Foi naquele momento assim, da libertação, né, da santificação.
Mas chegou um momento, né, da virada na vida do Mozart, né? Na virada em todas as áreas, porque assim, é aquela roda, né? Você tem que estar estações equilibrado em todas as... Você tem que estar com o casamento equilibrado, você tem que estar com a saúde equilibrada, você tem que estar a área financeira equilibrada, né? E assim, eu tinha umas áreas bem equilibradas e outras bem desequilibradas, né? E aí aconteceu exatamente isso que você acabou de falar, né? E assim, eu estava em Goiânia, foi um testemunho muito lindo, e tem um pastor que passou 7 dias, os 7 primeiros dias do ano, né? Dia 1º, 2º, 3º, passaram 7 dias trancados na igreja em oração. E esse pastor, quando ele saiu da igreja, a primeira pessoa que ele encontrou na rua foi eu. Então eu encontrei com ele e eu fiz um convite a ele. Eu falei, pastor, eu quero que você almoce com a gente. Eu estava num restaurante lá em Goiânia e ele almoçou com a gente. E a gente almoçou junto e depois a gente foi pro hotel e oramos, né? E depois da oração ele me liga, ele me passa uma mensagem. Eu falei, Mozart, eu tenho aqui uma mensagem de Deus para ti, tu vai passar por uma nova fase da vida e tu vai procurar uma igreja com a seguinte visão, a igreja com a visão de empresários do reino. Pessoas que tá vindo para o Brasil aí uma grande bênção para o empresariado, né? Assim, uma transformação. O nosso país, ele vai ser o maior país do mundo. Ele vai ser o país mais... Ele já é um país muito rico, né? Só que está vindo uma unção de Deus para cá. E assim, as pessoas que estão se posicionando da forma correta vão receber esse benefício. E aí Deus me aproximou do meu pastor. Hoje eu agradeço demais, que é o apóstolo Marco Barriviera, né? Um empresário, pastor, porque antigamente não podia misturar as coisas, né? Não podia ser empresário e pastor, não podia ser político e pastor, né? Hoje a gente vê claramente que funciona e que é de Deus, né? Então eu tive o privilégio de ser convidado, né? Fui uma direção de Deus, recebi uma direção e eu sempre quando eu recebo uma direção eu peço 3 confirmações e Deus confirma rapidinho comigo, tá? Aqui, ó, Mozart, sinais bem claros, né? E aí, porque eu vivo pela fé, e aí eu vou naquele caminho e Deus tem me abençoado. Depois que eu comecei a congregar com essas pessoas, né? Que tem essa visão, né? E a gente tem uma empresa, e assim, a gente vê, cara, porque, assim, por exemplo, as pessoas pensam muito nelas, né? Então, por exemplo, qual é o carro ideal para o Samuel Wagner, né? O carro é uma BMW. Aí você, não, tem uma BMW. Chegou, não, agora quer mais BMW, não, agora quero um Porsche. Chegou no Porsche, não, agora quero uma Ferrari. Nunca acaba, né? Tu vai sempre querer algo mais. E assim, a gente tem que ter essa visão diferente. Fala assim, cara, aqui tá bom. O que abunda disso aqui, o que transborda, é para abençoar outras pessoas, meu irmão. Legal. Não é só para ti, né? Então Deus está levantando empresários do reino. E eu recebi um chamado essa semana, né? O meu pastor me chamou, Mozart, vamos unir aqui algumas pessoas que eu quero ficar mais próximo de vocês e passar essa visão para vocês, né? Porque ele já vive isso, né? Ele é um homem tremendamente abençoado em todas as áreas, né? Sou muito fã do meu pastor, sabe? Que legal. Em todas as áreas, no casamento dele, a coisa mais linda, a minha profetisa lá também. Não posso. Cara, e aí o que acontece? Eu recebi também esse chamado, né? Então eu como falo assim, eu tenho meu propósito, mas o propósito é diferente do chamado, porque o propósito, você está lá no centro. E o chamado, quem está no centro do teu chamado é Deus. Então, se é um chamado, é Deus que está no centro. E aí eu estou seguindo esse caminho, sabe? Isso aí é totalmente importante na questão de alianças que Deus faz, né? O Old está aqui, ele vai confirmar, né?
Ele hoje é o comunicador que tem a postura que tem, a forma que fala, sabe conduzir, né, os programas que ele apresentou, um podcast como esse, por causa dos anos que ele trabalhou, né, a experiência, a prática que tem. Eu acho incrível isso. Hoje em dia, né, as pessoas querem crescer sozinhas e sozinho você não chega a lugar nenhum. Você pode até chegar mais rápido. Humildade, mas não chega longe, né? Você chega sozinho, você chega mais rápido. Mas não chega longe. Mas para chegar longe você tem que ter uma equipe. E o próprio Jesus, gente, eu vou só pontuar esse exemplo. Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, encarnado em um homem. Primeira coisa que ele foi fazendo no início do ministério dele foi chamando 12 discípulos. A equipe. Que 12 eram os mais próximos, porque tinha outra equipe de 70, né? Tinham várias equipes, né? Então Jesus, ele foi dividindo, ele ainda mandava, antes dele chegar nas cidades, ele mandava os discípulos ir na frente pregando. E ele mandava de 2 em 2, ele não mandava nenhum sozinho. Então, que de tudo que a gente tem falado aqui, que só nas minhas contas já foi umas 15 chaves, umas 15 palavras que você pode aplicar para a sua vida. E aplique mais essa. Se você quer ser um empreendedor que vive pela fé, um empreendedor que quer ter sucesso na sua vida, também analise as pessoas com quem você está caminhando junto. Porque você vai parecer com essas pessoas, né? Você pode perceber que às vezes se você conviver com um pernambucano, se você passar uma semana com um pernambucano, em 8 dias você vai estar falando em nome de Jesus. Porque você pega, nem que você não queira. Você pega a minha esposa, eu tô casado com ela há 7 meses, e ela pregando na igreja, o povo fala, meu Deus, a Thaís tá cara de Samuel. Ela usa os jargões que eu falo, a forma, diga misericórdia, sai espido gago. Todas as brincadeiras que eu faço, ela já tá pegando. Por quê? Porque ela convive comigo, ela dorme, deita e acorda comigo. Então, de fato, você vai parecer com essas pessoas. E eu glorifico a Deus por todas as pessoas que Deus colocou perto de mim no início da minha caminhada. Hoje eu tô junto com essas pessoas, né? Eu fico muito feliz da gente hoje poder estar aqui, né? E Deus tá promovendo esse encontro entre nós três para a gente compartilhar um assunto tão relevante como esse, que é empreendedorismo junto com fé, para poder provar para as pessoas que existe um caminho. Se você anotar tudo que foi falado desde o início, é tanto que uma coisa que eu sempre falo, nunca assista uma conversa relevante uma vez só. Parte boa de estar no YouTube, isso daqui, é que você pode assistir de novo. E anota, fala assim, essa frase falou comigo, uau, essa virada que o Mozart teve na vida dele falou comigo, essa palavra que o Old falou comigo. E vai lá e anota e pratica. Porque quando você ouve e você pratica, você vê que dá certo com todo mundo. Porque tem gente também que acha, né, que é o fulano que nasceu pra vencer. Verdade. Que é o Mozart que é especial. Não, o Old é porque é o Old. E, gente, eu amo dizer que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem estar com Ele. É uma escolha. Não é que o fulano é que foi escolhido para vencer. É porque ele se posicionou. E se você se posicionar na área que Deus está te chamando para empreender, Deus vai te honrar. Se você seguir todos os princípios, né? Quem cumpre princípios, se você cumpre princípio, Deus cumpre promessa. Então, se você quer viver aquilo ali, você tem que seguir aqueles princípios. Lá na Videira mesmo, na nossa igreja, eu estou cuidando de um culto chamado Culto dos Empreendedores do Reino, que é uma vez por mês que a gente ora pela vida profissional das pessoas, e eu sempre falo lá que tem gente que às vezes quer empreender na área que está fazendo sucesso. Tá, agora o marketing digital, vai todo mundo pro marketing digital. A moda agora é o coach, vai todo mundo pro coach. A moda agora, e você não pode se mover por moda. Você tem que aproveitar tudo aquilo que aquilo agrega na sua vida, mas você tem que estar no seu chamado ou naquele dom que Deus colocou naturalmente sobre você. Tem gente que às vezes despreza o seu dom. Tem gente que às vezes acha que aquilo que ele faz é pequeno demais. Eu sempre costumo dar o exemplo de pessoas que fazem um bolo gostoso. A mulher tem um dom, ela faz um bolo que ninguém faz. Só ela faz. Ela tem receitas que só ela tem. E aí ela fala assim, não, até parece que eu vou viver vendendo bolo, que eu vou viver de venda de bolo. Meu amigo, hoje tem empresas gigantes no ramo de panificadora, no ramo de confeitaria, no ramo de bolo, ganhando milhões de reais.
por causa de um bolo que foi feito em uma cozinha e de uma mulher simples que acreditou no seu dom. Ou das quentinhas em delivery, né? Quentinhas delivery, eu não sei, meu amigo, o que é que Deus te chamou para fazer, mas faça com excelência, faça bem feito, faça com perseverança, que você vai ver o quanto Deus vai honrar. E outra coisa, né? Tem também pessoas, por exemplo, eu não sei vender. Cara, você pode aprender. Aprende, pelo amor de Deus. Você pode aprender. Para de falar que não sabe de nada. Porque Deus vai te dar sabedoria. Claro. E aí tem as pessoas que vão te ajudar com a técnica, né? Com o processo, porque tudo na vida é processo. Total. Só que as pessoas, elas eu falo assim, né? As pessoas que é caldo de cana, né? Pensa que é caldo de cana. Mete a cana aqui, já sai o caldo do outro lado. Não é assim que funciona. Tudo é um processo. Eu né? mesmo sou prova disso. Agora, estou aprendendo esse mercado e vender. Eu não faço assim, hoje é apresentador, é só apresentador de televisão. Não. O meu pai não me deu só isso, não. Só ser apresentador de televisão, não. Tudo que você quiser, né? Exatamente. Então eu acho, claro. e depois com todo esse apoio, com esse aprendizado que a gente tem aqui com o Mozart e tudo mais, eu tenho certeza que vai resultar. Já está resultando. Hoje já está na minha mentoria, viu? Que legal. Eu fico muito feliz com isso. Essa semana ele fez a inscrição na minha mentoria, né? É uma mentoria que eu faço só aqui dentro da imobiliária. O que eu estou fazendo agora aqui de diferente, né? Que eu não conheço ninguém que esteja fazendo assim. Eu pego 2 corretores, né? Eu ando com mais 2 corretores, né? Então eu pego pessoas que eu vejo que querem, potencial, né? Porque o primeiro fato é a pessoa querer, né? Porque se você não quiser, não tem como te ajudar, entendeu? Então, você quer? Quero. Então, eu pego essas pessoas, tá aqui o Vitor, aqui, que está aqui com a gente, ó, que é um exemplo, na produção. Né? O cara tá só e tem se 2, 3 destacado. meses aí no mercado imobiliário, já é um campeão. Verdade. O cara ficou em 3º lugar de vendas aí no lançamento Top Ville. Então, cara, Respeitando. mas por quê? Porque ele quer, ele queria ser isso, né? E porque ele se esforçando. Se esforçou e assim, ele buscou, eu me submeto a qualquer coisa. A humildade, né? Porque realmente não é fácil, eu sou meio duro com exigente, esses meus mentorados. exigente, E às vezes porque assim, você aprende errando, né? Então eu vou deixar você errar. Quando você terminar de errar, pronto, agora você vai fazer de novo. Só que agora você vai fazer certo. Então, chega uma hora que o cara para de errar, entendeu? E começa a entender. E aí, cara, às vezes, por exemplo, o Vitor, se eu for analisar aqui a situação do Vitor, ele avançou 2 anos em 2 meses. Né? Então, a mentoria, ela tem esse poder, né? E aí eu tô pegando 2 corretores, desse mês, hoje, eu tenho uma vaga ainda aberta, você que... E são pessoas que não são de mercado imobiliário, pessoas que não conhecem esse mercado. Eu digo, cara, vem pra cá. Legal demais. E aí eu pego essas pessoas e a gente discipula no ramo da começa a andar né? junto. E é fascinante, viu? E é fascinante. E a pessoa se apaixona, porque é uma coisa muito bacana, porque imóvel é algo que transforma a vida das outras pessoas, né? Então, não é só um objeto de venda, é um sonho, é uma família que você está ajudando. Quando eu comecei no mercado, eu ia pelo valor da comissão. Depois que que a chave virou, que eu entendi que eu estava tirando famílias do aluguel, né? Quando eu comecei, né? Que era o crédito imobiliário, o Minha Casa Minha Vida, que hoje é a Casa Verde e Amarela, né? Então eu estava tirando pessoas que moravam na favela, saindo da favela e morando num apartamento digno, tá? Então, cara, quando eu entendi isso aí, a chave virou e eu comecei a vender muito mais, porque eu não estava vendendo. Estava usando o mercado imobiliário para ajudar pessoas e o resultado, né? As bênçãos, e agora veio hoje, né? Hoje vem, e assim, e é legal, por exemplo, que essas pessoas, daqui a pouco, elas transformam a própria vida delas. Vai passando a corrente do bem. E elas começam a fazer isso com outras pessoas. E eu quero fazer isso com outras pessoas. E eu acredito que esse é justamente o momento exato para quem está com a gente até agora, né? Que com certeza já deve ter visto as informações aí na edição do vídeo, os contatos do Mozart, da imobiliária, vão estar todos aqui embaixo, mas eu queria aproveitar, Mozart, né? Porque eu estou me sentindo aqui um dos apresentadores, nós 3 juntos. Não, mas sem dúvida. Poder, né? O podcast é essa pegada. Essa virada. Aqui é você em foco. Quais são os contatos, Mozart, para poder o pessoal achar imobiliária, Instagram, né, contato, compartilhe com todo mundo, que todo mundo tá curioso para saber. Hoje meu Instagram é @Mozart Farias, Vitor vai deixar aqui embaixo. Legal demais. A imobiliária é Mozart Farias Imóveis, tá? Muito bom.
Mas, como eu falo assim, agora, nesse período da pandemia, a questão de empresa e pessoas se juntaram. Né? Então, por exemplo, eu não consigo me separar, o Mozart é pai, Mozart pessoa, Mozart corretor, Mozart, isso não existe. Eu sou o que eu sou. Então onde eu estiver, se eu entender que você está precisando da minha ajuda, se eu entender que eu posso ajudar o próximo, né? Cara, eu vou usar a minha experiência para te ajudar, entendeu? Porque todo mundo tem uma necessidade. Raramente você encontra alguém que não tá querendo uma casa, que não está querendo vender um terreno, que não está querendo... Raramente você encontra alguém que não tem essa demanda. Normalmente a pessoa tem... E assim, uma coisa engraçada, Samuel, que muita gente acha, quando a gente começa, que a gente compra o primeiro apartamento, né? A gente tem a impressão de que é pro resto da vida. Não, eu tenho que comprar um imóvel porque esse imóvel é pro resto da vida e eu não posso errar. O corretor tá aí para te ajudar nesse momento, mas eu te garanto uma coisa, não é pro resto da vida. Eu tenho essa experiência, viu? Não é mesmo. O máximo que você vai ficar é mais ou menos uns 10 anos, tá? Vai querer mudanças. Depois de 10 anos você já tá vivendo... Porque na vida, você começa só um casal, né? Então você tá lá no seu apartamento, depois vem pequeno, filho. aí vem os meninos, 1, 2, 3, já pensou 4. Eu tenho 4 filhos, né? Não dá, cara, pra morar num apartamento pequeno. Aí você já vai pra uma casa. Aí daqui a pouco a tua necessidade... Aí os filhos casam, aí você já volta pra um lugar menor. E uma das coisas que eu mais me entristeço é com pessoas que elas nem arriscam, elas nem conversam. Eu lembro de uma situação que eu vivi há uns anos atrás, né, que a gente vai caminhar já para o encerramento com esse testemunho, que eu tinha um restaurante aqui em Fortaleza, que nessa época eu era muito jovem, quando eu me converti, minha família não me dava apoio nem financeiro, porque a minha família não queria que eu me convertesse, mergulhasse em Deus, porque a minha família tinha outros planos para mim, né, de trabalho, até de faculdade, de outras coisas. E aí quando eu me converti, minha família foi contra a minha conversão, enfim, eu e meu irmão gêmeo, né, que também prega, que também é muito conhecido, o André Vitor, a gente passou por um processo muito difícil, né, de realmente ficar fiel na dificuldade. Né? Porque hoje que Deus abençoou a gente, que Deus tenha cumprido promessa, que Deus tornou a gente conhecido, eu não vou ser hipócrita de dizer que as coisas não são mais fáceis. Claro que são. Hoje em dia eu vivo a colheita de muitas coisas que eu plantei no passado. E é isso que eu também aviso a você. Tudo na nossa vida é semente. O que você está fazendo hoje é plantando para você colher mais na frente. Perfeito. Então, se você quer viver um tempo de colheita na sua vida, semeie hoje. E a Bíblia vai falar no Salmo 126 que aquele que semeia chorando voltará com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Então, se hoje você está semeando chorando, virando noite, né, se humilhando para um e para outro, para conhecer pessoas, para crescer mais, faça isso com alegria. Porque logo, logo você vai colher. Mas o que eu quero contar é que tinha um restaurante aqui em Fortaleza, eu não vou dar essa divulgação gratuita para esse restaurante, não. Não vou falar dele aqui no nosso podcast, não. Mas era um restaurante que eu falava, gente, aí é só os ricos que comem. Esse restaurante aí é muito caro, porque era um restaurante novo na cidade, famoso, que eu via muitas famílias de condição financeira entrar, e eu sempre ficava nos mesmos restaurantes, que eram mais populares, e eu falava assim, não vou nem entrar nesse restaurante. Diz o que hoje? Um dia eu inventei na doida com os amigos, falei, vamos lá só ver quanto é. Quando eu entrei, eu vi que um prato lá nesse restaurante compartilhado saía mais barato do que o restaurante popular que eu comia. Nossa. E aquilo ali virou uma chave na minha cabeça para eu entender, meu Deus, quantos anos eu passei em frente a esse restaurante e não entrei porque eu achei que eu não tinha condição. E aí, quando eu entrei, eu vi que com organização, com a divisão da conta bem feita, era negócio para todo mundo. Claro. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Para falar para pessoas que às vezes querem comprar um imóvel, e elas falam, não tenho condição, eu sou derrotada, eu não consigo pagar. Senta com o corretor, entre em contato, fala com o Mozart, com os corretores da imobiliária Mozart Farias Imóveis, Exato. Que você vai encontrar um apartamento, uma casa, um lote que está dentro da sua condição, da sua capacidade. Existem 1000 formas de organizar, tem financiamento, tem balão e você consegue sim realizar o seu sonho. O que você não pode é ficar só naquela, observando todo mundo vencer e você não tem nem coragem de arriscar. Então tá aí os contatos da imobiliária, tá aí o Instagram, manda direct pro Mozart, manda direct para o Instagram da empresa.
pede ajuda, que esse podcast de toda forma vai abençoar a sua vida, seja com a inspiração para você ser um empreendedor e uma pessoa de fé, e também, quem sabe, caiu de paraquedas de alguém aqui que está pensando em comprar uma casa, está pensando em comprar um imóvel, ou alguém que já tem imóvel e estava procurando um corretor de confiança, um homem de Deus. Te apresento o Mozart Farias. É um prazer, receba aí, faça essa aliança. Perfeito. Essa é a grande diferença, né? Normalmente a gente escuta as pessoas, né? Então a nossa equipe ela é toda treinada, né? A equipe campeã, né? Porque realmente a gente tem a nossa política, o nosso processo bem claro, né? Então, assim, a gente entende a necessidade das pessoas, Legal, né? demais. Porque eu tenho que te ouvir. Às vezes as pessoas, me passa, o que é que tu tem aí para vender no Alphaville? Me passa aí as opções que eu vou olhar e os preços. Falei, cara, peraí, eu não passo. Tá de trás para frente. Não passo. Me diga você. Informações, Eu falo assim, vamos marcar uma visita. Na visita, a gente conversa e entende a necessidade do outro. Exatamente. Porque, cara, eu já vi muitos clientes comprarem coisas que não precisavam ou então coisas que não eram para ele. Né? Então, o cara, às vezes, compra uma coisa que não vai atender a necessidade dele porque ele não está sendo bem assessorado. Né? E aí, a gente começou esse processo, né, de ouvir o cliente. E também o corretor, também 50% das nossas vendas são parcerias com outros corretores, né? De outras imobiliárias, tá? A gente é aberto aqui a parcerias com outras imobiliárias, com outros corretores. Eu faço um trabalho voluntário, né? Através do Cresce, né? Agradecer ao meu presidente Tibério, sempre me convida, Paulo Scherer, sempre me convida para levar a experiência que a gente adquiriu aqui na imobiliária, no marketing digital. Eu tive agora, há pouco tempo, lá em Iguatu, tive em Juazeiro do Norte, mais de 150 corretores de imóveis. Eu abri a caixa de Pandora, a caixa de segredos, né, de tudo que eu tinha para mostrar para os corretores. Como é que eu faço? Eu não tenho problema nenhum em mostrar. Eu dividi para crescer. Para que eles usem, né? Dividir conhecimento e cresçam. Né? Porque, exatamente, cara, não é só para mim, o mercado é para todos. E entendeu? aí que está o segredo da prosperidade. Né? E exatamente. aí ainda mais. Eu abençoo lá o pessoal de Juazeiro, abençoo o pessoal de Crato, abençoo o pessoal de Iguatu e agora fui convidado para estudar na Universidade de Miami. Olha aí! Receba! E agora tem que aprender inglês e tô aqui me preparando, sabe? Tô me preparando, vou começar um curso na Universidade de Miami, um curso de real estate, né? Então, para quê? Fantástico. Cara, para trazer para o mercado as minhas fontes. Pare de crescer, meu amigo. Você viu, né? Onde eu estou andando, né? As minhas fontes hoje de inspiração sempre foram fora, né? Estados Unidos, Canadá, né? Onde o pessoal tá no marketing digital, em outro. E aí eu tô trazendo essas informações para cá. Para quê? Para elevar não só o meu nível, mas o nível de toda a minha equipe, o nível do mercado imobiliário cearense e, quiçá, o mercado imobiliário brasileiro. Bom demais. Então, cara, nós estamos aqui, eu sou aberto, tá aqui meu número de WhatsApp, meu contato. Ele é me segue, viu? Né? Me segue aqui no Instagram, porque eu vou mostrar o que eu faço, né? Meu dia a dia. Pronto, vem aqui na imobiliária conversar comigo. Estamos aqui à sua disposição. Agora, quero dizer o seguinte, que eu gostaria, acho que, claro, Mozart, de certeza, de estarmos aí com o pastor Samuel Wagner durante horas, porque esse homem tem muita coisa para nos ensinar, para nos direcionar. Foi fantástico, tremendo. Também está aqui o Instagram dele, porque ele, como eu disse, já plantou e muito está colhendo, né, das sementes plantadas. Ele tem mais de 450 mil seguidores. Tem um livro também, pode também indicar o livro. Onde é que a pessoa adquire o livro e o curso? Fala um pouco do curso para a gente encerrar. Quero encerrar, né, agradecendo primeiro a vocês pela oportunidade. Eu amo a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus, de compartilhar conhecimento. Eu sempre falo, né, que eu já cheguei a pregar em estádio para 50 mil pessoas sentadas. Uau. E hoje, quando eu prego nesses lugares, né, inclusive agora, dia 8 de fevereiro de 2020,
poucos dias antes de começar a pandemia, eu participei de um evento chamado Descende, que estavam os maiores pastores do mundo nesse evento, e o pastor Theo Hayashi, que era o líder aqui no Brasil que organizou isso, me convidou também para estar lá. E quando eu me vi naquele estádio Allianz, lá em São Paulo, né? Tem fotos no meu Instagram, muita gente acompanhou. Quando eu me vi naquilo ali, naquela multidão de pessoas, eu com o microfone na mão falando para aquela multidão, eu lembrei de quando eu pregava para 5 pessoas em igrejinhas de chão batido. Eu me lembrei de quando eu estava no meu quarto, de joelhos, só Deus vendo. E eu falei, Deus, eu não sei o que tu vai fazer nessa geração, mas não faz sem mim. Conta comigo. Me levanta, me usa. Uau. E hoje eu vivo a resposta de tudo isso. Então, eu amo ter a oportunidade de compartilhar, seja onde for, seja como for, seja com quem for. E eu quero de fato agradecer a vocês por a gente ter tido esse tempo aqui. Eu creio que a gente vai alcançar pessoas que às vezes na igreja eu não alcanço. E esse podcast aqui, com esse tema, vai alcançar essas pessoas. Então que Deus possa abençoar a vida de todo mundo. Amém. Sei que é o primeiro de outros que nós faremos. Eu gostaria. Outros muito. Temas. Com certeza a gente vai se organizar. Thaís e Portela, pastora Thaís Portela. Eu tenho certeza que Deus vai dar crescimento, e é só isso que eu desejo para vocês, que você hoje continue sendo esse comunicador incrível que representa tão bem o nosso estado, né? Obrigado. Eu sei que você é muito jovem ainda, mas eu era adolescente e eu assistia os seus programas, né, do Noivos em Foco, e eu acompanhava tudo isso, e eu louvo a Deus porque hoje você está cada vez mais perto de Deus e está aí junto com o Mozart nesse propósito. E eu não tenho dúvida, meu irmão, que quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais ele vai se revelar a você, mais ele vai mostrar o quanto ele tem planos para a sua vida, e ele ainda vai trazer muitos grandes projetos, como esse aqui do Você em Foco, né, junto com o Mozart. Meu amigo, que Deus te abençoe. Também fico muito feliz pelo seu crescimento. A gente vai estar cada dia mais junto, né, fazendo o reino de Deus crescer, a imobiliária crescer, tudo aquilo que Deus tem lhe dado para repercutir para mais pessoas, que Deus possa te abençoar grandemente. E você, por acaso não me conhecia, me segue no Instagram. Meu Instagram é Samuel_Wagner. O meu Wagner é com V, não é com W, porque eu sou humilde. Então não é com W, é com V mesmo. Me sigam lá. Também tem um canal do YouTube, né, que também tá aí com quase meio milhão de seguidores no canal do YouTube também. Tô fazendo um podcast também só sobre temas voltados para a fé. Você também pode também lá estar acompanhando, e que Deus possa abençoar. Sobre o livro eu vou ficar devendo, porque eu lancei um livro chamado Nos Avessos do Meu Eu, Encontro Deus. Eu lancei esse livro há 9 anos atrás. Esse livro vendeu aí mais de 30 mil cópias, mas há alguns anos eu tinha esgotado a edição, e aí eu tô em contato com uma grande editora do Brasil. Vou lançar um livro novo nessa editora. Thaís também vai lançar o livro dela, legal, e a gente vai relançar Nos Avessos do Meu Eu. Então fica aí, segue no Instagram que logo você vai saber mais notícias. E até o próximo podcast. Queremos você de volta aqui, viu? Certeza. O casal agora. O casal, é isso mesmo. Estaremos juntos. Obrigado, querido, que Deus te abençoe mais e mais a você e a sua casa. Meus queridos, na próxima semana, você já sabe, temos um encontro marcado com mais uma grande personalidade aqui, aprendendo muito com eles, viu? Contamos com você. Se inscreva, compartilhe. Você em Foco Podcast. É isso aí. Salva de palmas aí pro Samuel. É bom demais. Abraço.